já estou tendo antes, né, Luciano? Com relação aos fatos narrados na denúncia, a reputação dos crimes de homicídio totalmente qualificado rotulado, homicídio totalmente qualificado tentado, uso de documento ideologicamente falso duas vezes, reputação criminal armada, a senhora tem direito constitucional de permanecer em silêncio ou pode responder as perguntas. Pode responder? Sim, Cristiano. Pode dar uma mais difícil, porque sempre colocou na sua frente, que a lateral dele não quer você pode até estar olhando assim, é que eu vou fazer as perguntas para você, tá bom? Você sabe quem matou o seu marido? Eu não posso acusar ninguém, eu não estava presente no local, eu não vi. Eu não posso afirmar. Sabe se alguém foi condenado por É claro que meu filho Flávio foi sentenciado, meu filho Lucas foi sentenciado. Você sabe qual foi o motivo do crime? Hoje sim. Qual foi o motivo? Bem, doutora, é muito difícil para mim falar, né? Mas foram a ciência foram os abusos, os abusos que aconteceram dentro da minha casa. Pode falar desses abusos? Bem, eu não sabia. Não sabia. Você vai acompanhar com exclusividade aqui uma parte do julgamento de Flor de Lis. Tinha pretendimento, eu amava demais o marido. Ele era tudo para mim. Ele era a minha vida. Eu não vi desconfiança, uma única vez eu tenho no decorrer de um tempo com a minha filha Kelly, mas eu jamais, eu mesmo não acreditava que ele seria capaz de cometer tal coisa comigo, de ter esse tipo de atitudes. Como tudo que eu me apresentava, que eu parecia representar na vida dele, com tudo que eu fazia por ele. Mas que ele acusou de você de 20 horas. E aí ele abusava de você e você não acreditava que ele pudesse abusar de outras mulheres? Em casa. Em casa, não. Não, senhor. Você pode falar dos abusos que ele praticava em relação a você? E que tempo, que período? Pode falar sobre isso? Mas a gente levava junto, no nosso casamento era muito bom. Foi um início muito bom. Eu quero retornar a gente. Eu me casei com ele. Ele sabia que eu estava casando por causa dos problemas. Mas achando que eu tinha muito forte na época. Ele tinha o costume de assinar documentos que ele trazia para me assinar e me dar. Eu cheguei. Eu quero que você fale muita coisa. Eu quero. E depois de eu ter casado, ele passou a me bater. Ele me batia. Depois ele parou com essa frase de me bater. Mas depois ele se tornou
uma coisa assim, muito doída, muito sofrida. Alguém presenciou ele se batendo? Sim, senhora, eles não contaram, eles me bateram voando. Algumas brigas assim, alguns filhos, né, entravam na frente. Houve um problema aí na hora que a Flor de Lis estava falando, então deu para ouvir até aí. Depois, né, foi até voltado aí o vídeo, mas não deu mais para captar nada do que ela falou. Mas eu vou resumir para vocês exatamente o que aconteceu. Só não esquece de deixar o like. Só quando jurados. Assim, nós os acusados, nós somos acusados, a gente tem 5 acusados de vários crimes. E o que hoje vamos ter que votar por crimes. Uma das imputações é a tentativa de homicídio com esse envenenamento. Quem responde por esses crimes aqui hoje? O Ministério Público imputa a participação. Ré Flor de Lis, Ré André, Ré Simone e Ré Marli. A gente ouviu feito aqui, é algo que os senhores vão votar em relação à materialidade. E agora nós vamos passar a demonstrar as provas de participação, de autoria, que demonstram que os acusados aqui presentes, que demonstram que os acusados aqui presentes participaram. Porque quando você vota, vai votar primeiro a materialidade e depois a autoria. Aqui, a Simone vai, por contrário, a gente vai mostrar, que a gente seja no material, pesquisas, quando apreendido o celular da Simone, a gente conseguiu aprender. Quando apreendido o celular da Simone, foi verificado algumas pesquisas no celular. Cianeto onde comprar, cianeto nos alimentos. E aí, a Simone, nessa oportunidade, é questionada sobre isso. E Flor de Lis finalmente sentou no banco dos réus, junto com mais 4 pessoas. Dentre elas, a Simone, que é filha biológica de Flor de Lis, a Rayane, que é filha da Simone, no caso neta de Flor de Lis, a Marzi, que é filha adotiva, e o André Lucas, que também é filho adotivo. A Rayane com a Marzi e o André foram absolvidos aí pelo júri. Em 2022, houve também um outro julgamento, que inclusive esse julgamento de Flor de Lis, agora que estão aí vazando as imagens, mas ele já aconteceu antes. Em 2022, outros filhos de Flor de Lis foram absolvidos, inclusive o Flávio. Interessante que as testemunhas que viviam ali dentro da casa, elas falavam que o Flávio, ele no começo, eles tinham uma relação de marido e mulher. E o Anderson, que era conhecido como Niel, era apenas um jovem. Ele seria como o braço direito da Flor de Lis. A Flor de Lis entrava no quarto dos mistérios, né? Isso é baseado em pessoas que conviviam no ambiente, na casa. E ali ela dizia que falava com o pai, né? E que aí ela dava os comandos para o Anderson fazer as tarefas. O Anderson não foi a primeira vez que houve aí a tentativa de homicídio. No caso, dessa vez deu certo. Mas a Simone, ela foi acusada aí por tentativa de homicídio, por envenenamento. Eles colocaram várias vezes aí na comida do pastor. Ele foi algumas vezes para o hospital passando mal. Ela buscou, depois houve aí uma investigação e no telefone dela tinha pesquisas sobre cianeto. É claro que ela negou, que ela falou que não era para aquilo, mas ele deu entrada várias vezes aí no hospital, que era por envenenamento. Então, a gente vê o julgamento da Flor de Lis muito chorosa, colocando a culpa na vítima. É claro que o culpado de hoje é o Anderson, então todos eles colocaram a culpa nele. Ela alega aí agressão física, né? E como eles tinham aquele ministério que gerava muito lucro para eles, então um divórcio geraria um escândalo enorme, né? Ela era conhecida como a galinha dos ovos de ouro por eles, porque ela fazia a grana
e por trás estava aí o Anderson tramando tudo. Então tinha toda uma encenação dos filhos adotivos. Na verdade, ela tomava os filhos das mães. As pessoas que conviviam diziam que as mães imploravam para os filhos voltarem para casa, mas ela não deixava. Então ela simulava que as crianças dormiam na rua. Na verdade, ela tirava foto à noite na praia, colocava ali colchão para dizer que as crianças dormiam na rua. Então, a Flor de Lis, ela foi condenada a 50 anos de prisão por associação criminosa, uso de documento falso, homicídio triplamente qualificado e tantas outras coisas. Então, ela era deputada na época, hoje ex-deputada, é claro. Então, a gente percebe ela muito vítima, muito chorosa, e pela investigação, na verdade, ela era a cabeça ali de uma associação criminosa. Então, houve toda uma trama, foi envolvido muita gente nesse crime, foi muito bem arquitetado, porque o Anderson ele estava incomodando. Uma coisa que incomodava também os filhos, né, pode-se dizer filhos, era a relação aberta entre eles. Então, ali havia todo tipo de prática entre os supostos filhos, que no caso o Anderson, quando ele chegou, ele chamava a Flor de Lis de mãe. É isso mesmo, ele chamava ela de mãe. Então as pessoas se surpreenderam, e quem convivia lá dentro não, porque eles sabiam que ela se relacionava ali com todo mundo. Então, na verdade, ali foi formado uma associação criminosa, né, que pregavam para as pessoas o bem-estar, mas dentro era o caos, uma bagunça, e dificilmente alguém que entrava ali conseguia sair. Então, ela recebeu aí a devida condenação. Pessoal, só lembrando aqui, pedindo para vocês, é claro, se vocês puderem, por favor, deixem um like, ajuda bastante o canal. É um canal simples, é um canal pequeno que precisa aí da ajuda de vocês. Verifique se vocês são inscritos, porque 98% das pessoas que assistem o canal não é inscrito. Então é rapidinho, não paga nada. Compartilhe esse vídeo e também eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês nos comentários. O que você acha aí dessa encenação dessa senhora chorando e colocando a culpa na vítima? Você acha que esse choro é verdadeiro ou você acha que realmente é uma encenação? Eu vou deixar aqui nos comentários fixado 2 links. Primeiro, o link de uma lojinha que a gente tem, para você que gosta de conteúdo de crimes, livros, você pode se presentear, ou você pode dar alguém para que pessoas gostam bastante aí dessa área criminal. Então, você saberia identificar talvez as atitudes de um narcisista? Então, tem livros para isso, muito interessante. Tem um livro da Ana Beatriz, Mentes Perigosas, eu super recomendo. Eu vou deixar também aqui, tem o membro, você pode ser membro do canal, né, ajuda bastante, a gente já tem conteúdo exclusivo lá, somente para membros, você pode clicar aí no botão Seja Membro e vem aí se tornar membro do canal. Então, obrigada. E a gente tem a lojinha também de roupa, né, com os temas do CSI, para quem é muito fã dessa área de crime. A gente também tem a lojinha, você pode adquirir para estar presenteando aí no Natal, ou se presenteando também. Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau, tchau.